O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é o contexto econômico, político e militar que envolve os estados no plano internacional. Ela surgiu depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria. Dessa maneira, foi consolidado o sistema capitalista, tendo os Estados Unidos da América como a potência mundial principal. Depois desses dois fatores históricos, o mundo adquiriu uma nova configuração política. O capitalismo e a soberania dos Estados Unidos tomou o mundo todo, exceto Cuba, China e Coreia do Norte, e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se tornou o maior tratado militar internacional. Se antes o mundo tinha uma ordem bipolar, capitalismo versus socialismo, depois da Guerra Fria passou a ser unipolar, já que os Estados Unidos mantinham a soberania do ponto de vista militar. Isso significa que havia baixa possibilidade de outro país ter qualquer tipo de rivalidade com eles, militarmente falando. Há mais uma expressão utilizada na nova ordem mundial, que é a multipolaridade. Ela diz que o poder militar não era mais um principal critério para estabelecer a potencialidade de um país, mas sim o poder econômico. Nessa questão, outras novas fontes puderam rivalizar com os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia, seguidos da China. Por último, há o terceiro conceito, a unimultipolaridade, que reconhece a supremacia militar e política norte-americana e os múltiplos centros do poder econômico. Após a derrubada do Muro de Berlim, em 1989, e a dissolução da União Soviética em 1992, a antiga ordem mundial não cabia mais. A partir daí, surge a nova ordem mundial, em que a bipolaridade capitalismo versus socialismo deixou de existir, dando espaço para o domínio dos Estados Unidos como potência política e militar. Por conta da globalização, expandiram-se as transações econômicas, surgindo novos blocos. Com isso, novos países destacaram nesse campo, como a Alemanha e o Japão. Podemos dizer que a nova ordem mundial é caracterizada pela unipolaridade da área militar e política e pela multipolaridade da economia. Mudanças de hierarquia internacional. A nova ordem mundial trouxe uma necessidade de reclassificar a hierarquia entre os estados nacionais. Os que se classificavam como países de primeiro, segundo e terceiro mundo, conforme o desenvolvimento socioeconômico, passaram a ser chamados de países do norte, os desenvolvidos, e os países de sul, subdesenvolvidos. Neste caso, a linha imaginária de divisão não segue mais a linha do Equador, nem tampouco a divisão norte-sul cartográfica. Na verdade, os critérios de classificação são econômicos e não geográficos. Mesmo países que se encontram no hemisfério norte, como o México e a Índia, são considerados países do sul, subdesenvolvidos. Da mesma forma, países localizados no hemisfério sul, como a Austrália e a Nova Zelândia, são classificados como países do norte, que são os países desenvolvidos. A Guerra ao Terror. Depois da Guerra Fria, os Estados Unidos mantiveram a supremacia bélica, embora a Rússia tenha ficado com grande parte do arsenal nuclear da União Soviética. Isso aconteceu porque o país entrou em uma crise durante os anos 90, impedindo que conservasse o arsenal, já que para tal era preciso ter muito dinheiro. Por conta disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os investimentos pesados em armamentos e tecnologias de guerra. Foi aí que em 2001 surgiu esse rival, a organização terrorista Al-Qaeda, no atentado de 11 de setembro em solo norte-americano. Sob a presidência de George W. Bush, os Estados Unidos começaram uma guerra ao terror, gastando centenas de bilhões de dólares com a invasão do Afeganistão e a perseguição dos líderes da organização terrorista, como Osama Bin Laden. Características da nova ordem mundial. Algumas das características da nova ordem mundial são o fortalecimento da globalização, o crescimento do neoliberalismo e o surgimento de novos blocos econômicos. Com a expansão dos sistemas financeiros internacionais, a facilidade de transporte e a ampliação da internet, a comunicação entre o mundo todo se tornou mais fácil. Os blocos econômicos não eram algo novo, mas começaram a ganhar mais importância depois da Guerra Fria, por conta da competitividade criada pelo aumento da globalização e do liberalismo. Países precisavam se fortalecer e se proteger. Em função disso, eles se uniram, formando essa modalidade econômica. Alguns exemplos disso são a União Europeia, o Mercosul, o PELC e o NAFTA. O Brasil integrou o grupo BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que eram as principais economias emergentes.
Elas se uniram de maneira informal para tomar ações estratégicas nos campos econômico e político internacional. De modo geral, podemos dizer que a participação do Brasil na nova ordem mundial foi de buscar por melhores condições para a promoção e desenvolvimento. Para isso, é preciso encontrar uma forma de evoluir no plano tecnológico e industrial, com o objetivo de reduzir a sua dependência da divisão internacional do trabalho. A nova ordem mundial é a forma como o mundo se organizou após a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Se antes havia uma bipolaridade política, econômica e militar, com esse novo contexto passou a existir uma multipolaridade. Nova ordem mundial no Brasil. E o Brasil nessa história toda? O nosso país também teve mudanças significantes nos campos políticos e econômicos. A ditadura militar foi encerrada e a democracia presidencialista foi instaurada. A partir daí, os governos adotaram uma política neoliberal que minimiza a participação do Estado na economia. Dessa maneira, o país seguiu uma tendência internacional em que os países desenvolvidos pressionaram os subdesenvolvidos para a adoção dessa política. Algum tempo depois, o Brasil participou de duas frentes internacionais que se contrapuseram ao domínio dos países desenvolvidos. O Brasil retomou os ideais de esquerda que também tomou boa parte da América Latina, contestando os Estados Unidos, que foram um dos maiores responsáveis pelo fracasso da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA.